Vamos lá então, pessoal, bate-papo a respeito de Mulher Maravilha 1984, esse que na verdade era um dos filmes mais aguardados para esse ano de 2020. E perante tudo que aconteceu, infelizmente vem acontecendo, teve esse adiamento geral durante todo o calendário. Logo de cara, nós vamos desembarcar novamente na ilha de Temícera, ou seja, Ilha Paraíso, com as guerreiras amazonas mostrando um jogo do melhor estilo, aqueles que aconteciam no Coliseu de Roma. Começa a dar a impressão que nós teremos uma história verdadeiramente épica, é de se encher os olhos, da maneira que eles mostram ainda a jovem Diana com apenas 12 aninhos de idade, competindo entre as outras guerreiras. De fato, a produção, direção de fotografia enchem os olhos, como eu disse ainda há pouco para vocês. E você fica naquela expectativa. Passada essa apresentação, claro que nós vamos desembarcar no ano de 1984, como já diz o próprio título, e até mesmo a sinopse. Igualmente, a produção é muito interessante. Eu que vivi bem novinha, bem verdade, esse ano, lá atrás, me senti ali remetido à época. O início da era dos shopping centers, aquelas roupas com calças new waves, os penteados bem anos 80, é bem verdade, com a mulherada caprichando nos permanentes. De fato, eu tenho que elogiar muito a produção. Quase um Stranger Things, na verdade, para quem está acostumado a se identificar com os anos 80 através dessa série. Mas a história em si começa apresentando Diana como uma arqueóloga que vai trabalhar em um museu e acaba se encontrando com ela, Bárbara Minerva, que, como muitos já sabem, lá na frente vai se transformar na Mulher Leopardo. Paralelamente a isso, surge Max, interpretado aí por Pedro Pascal. É verdade, esse ator que vem crescendo muito, desde lá de Game of Thrones, passando agora pelo Mandaloriano, e ele faz ali uma espécie de um milionário da indústria do petróleo que está falido e começa a buscar recursos para poder se reerguer na vida. Afinal de contas, o cara, além de milionário, gosta de aparecer na televisão, em seus próprios comerciais e causar ali meio a mulherada. Unindo esse trio, ou seja, Max, Diana, que já começa a desconfiar, é bem verdade, das intenções de Max, e a própria Bárbara, que, como nos quadrinhos, a princípio se apresenta como uma personagem muito tímida, que vê, sim, na Diana um espelho, um exemplo a ser seguido. Não vou contar para vocês aqui, é claro, como o personagem do Chris Pine acaba aparecendo, ou seja, o Steve Trevor, que todo mundo quer saber como ele ressurge, afinal de contas ele morreu lá no outro filme, mas ele acaba se encaixando aí muito rapidamente, é bem verdade, no meio de toda essa galera que eu acabei de apresentar para vocês. Até aí o filme segue um tom de mistério, onde a Diana se torna até mesmo uma espécie de Sherlock Holmes, querendo desvendar, afinal de contas, o que de fato Max está atrás e por que ele tem todo esse interesse na Bárbara Minerva, que de repente deixa de ser uma moça tímida e antes mesmo de se transformar na Cheetah, ou seja, na Mulher Leopardo, ela já começa a ficar ali meio saidinha e começa a chamar a atenção da homarada que está ali atrás dos seus belos olhos verdes e o seu novo corte de cabelo. Bem anos 80, lembra que eu disse ainda há pouco para vocês. Porém, a partir daí, o filme que começa a ter uma repletação desde lá do início, até mesmo com a apresentação da Mulher Maravilha no início dos anos 80, ele perde esse ritmo de aventura, esse ritmo de quebra-quebra, para se tornar um roteiro um pouco mais explicativo. Isso me incomodou, porque dá aquela impressão que você está começando a ver algo totalmente fodástico e depois a coisa começa a ficar um pouquinho mais em banho-maria, é bem verdade. E aí que acaba se revelando o propósito do vilão, né? Um dos vilões, na verdade, que é o Max, aí, como eu disse ainda há pouco, interpretado pelo Pedro Pascal,
que não é legitimamente, pessoal, um vilão fantástico, como nós temos aí grandes exemplos de vilões da própria DC, da Marvel. Está muito longe de ser um Coringa, está muito longe de ser qualquer outro tipo de personagem que já foi apresentado até então, até mesmo no outro filme da Mulher Maravilha, com aqueles propósitos fodásticos de dominar a humanidade com poderes macabros. Ele acaba, na verdade, sendo uma espécie muito mais de um malfeitor do que um vilão. E é a partir daí que o filme ele começa a me incomodar um pouco em termos de roteiro, porque em determinados momentos eu me senti assistindo aqueles finais do filme do He-Man. Lembra que ele aparecia com o Gato Guerreiro dando conselhos para a molecada de como deveriam fazer as coisas, que se ele não fizesse certo ele iria ter uma consequência tal, e etc, 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 né? Da maneira que de dizer, olha, você tem que ser bonzinho para você ser um ser humano correto, para você ter sucesso na vida. E o próprio personagem da Mulher Maravilha acaba adotando esse tipo de diálogo em muitos desses momentos, e até mesmo outros mais pastelões, como o próprio Steve Trevor, que faz com que o filme perca essa cadência. E se já não bastasse, em outro momento que eu esperava que a Mulher Leopardo iria ter muito mais tempo de tela, até mesmo com aquela roupagem nova da Mulher Maravilha, isso acaba sendo transposto pela motivação, a quase motivação do personagem do Max, que é bem verdade que é um vilão fraco, para ser bem sincero, como eu disse para vocês, e que acaba roubando, é bem verdade, o protagonismo da Mulher Leopardo, que é uma vilã fodástica, mas que acaba ficando submissa aí tão e somente a esse malfeitor que é o Max durante todo o filme. Então, eu infelizmente tenho que dizer para vocês que o filme ele não decepciona, mas ele tem esse efeito meteórico, ou seja, ele sobe e em determinado momento do filme ele desce ladeira abaixo. Então eu tenho que dizer para quem é fanzaço da DC e exigente, vai sentir falta, mas muita falta mesmo, deste protagonismo maior da Bárbara Minerva, ou seja, da Mulher Leopardo. E por um outro lado, eu tenho que dizer que eu estava imaginando que esse segundo filme, da maneira que ele começa a ser apresentado muito bem na tela, ele iria superar o primeiro filme da Mulher Maravilha. E não é isso que infelizmente acaba acontecendo. O quanto mais, meus amigos, eu vou deixar para que vocês mesmos possam ir até o cinema, tirar suas próprias conclusões e depois, claro, voltem aqui nos comentários, mesmo também que você não vá ao cinema, mas que você assista na HBO, para a gente continuar esse bate-papo, por que não, a respeito de Mulher Maravilha 1984. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas tenho a dizer que, mais uma vez, foi um grande prazer poder estar falando com todos vocês. Um grande abraço e até breve.